Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui do canal da Liturgia da Palavra. E nós vamos dar início fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nós entramos no período da ressurreição e pós-ressurreição de Cristo Jesus em nossas vidas. Bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, né? O Filho muito amado do Senhor Todo-Poderoso. Abril, né? Desejo que abril seja um mês muito abençoado a todos nós, mas principalmente a você que me acompanha neste período, neste canal. Nessa introdução, vamos já colocar em pauta as intenções de oração e também as orações propícias para este período. Inicialmente, o tema da Rede Mundial de Oração do Papa, que o Santo Padre, o Papa Francisco, nos pede para a reflexão do mês agora, né? O mês de abril. Intenção: por uma cultura da não violência. Rezemos pela maior difusão de uma cultura da não violência que implica um cada vez menor recurso às armas, seja da parte dos estados, seja da parte dos cidadãos. Rezemos também pelo nosso país, o Brasil, pedindo para que Nossa Senhora acolha o Brasil, o povo brasileiro e todo esse período do ano 2023, nos consagrando a ela e consagrando nossos entes queridos, familiares, amigos e até os nossos desafetos. Para este tempo pascal, nós rezamos o Regina Coeli. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia, alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizestes brilhar no mundo a alegria. Fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Também neste período podemos rezar o Ave Maris Stella, Ave do Mar Estrela, também. O mês de abril é o período dedicado a meditarmos, nós somos convidados neste mês a meditarmos sobre o Santíssimo Sacramento e também rezarmos mais intensamente para o Espírito Santo. E para este período, eu separei 2 orações de Santo Afonso Maria de Ligório. Para o Santíssimo Sacramento, se Jesus sacramentado, rezemos. Deus sacramentado, pão dos anjos e alimento divino, eu vos amo, mas nem vós nem eu ficamos satisfeitos com este amor. Amo-vos sim, mas amo-vos muito pouco. Fazei vós mesmo, Jesus, que eu conheça a beleza e a bondade imensa que amo. Fazei que meu coração expulse todos os afetos terrenos e deixe todo lugar só para vosso divino amor. Para ganhardes meu coração e vos unirdes tudo a mim, descei cada dia dos céus aos nossos altares. É, pois, justo que eu também não pense senão em vos amar, em vos adorar, em vos agradar. Amo-vos de toda a minha alma, amo-vos com todas as minhas forças. Se quereis recompensar-me por este amor, dai-me ainda mais amor, mais ardor, para que eu cresça sem cessar em vosso amor e no desejo de vos agradar. Jesus, meu amor, dai-me mais amor. E para esta já segunda semana do mês de abril, já no período de pós-ressurreição do Senhor Jesus, nós vamos rezar a seguinte oração dedicada ao Espírito Santo por Santo Afonso Maria de Ligório. O Espírito Santo dá os meios para amar a Deus e a ser santo. Meu caro Redentor, quereis meu amor e mandais que vos ame de todo o coração. Sim, meu Jesus, de todo o coração quero amar-vos. Não, meu Deus, direi confiado em vossa misericórdia. Não me apavoram meus pecados, porque agora os odeio, os detesto acima de qualquer mal. Eu sei também que esqueceis as ofensas de uma alma que se arrepende e vos ama. Aliás, porque mais que outros vos tenho ofendido, mais que outros vos quero amar com a ajuda que de vós espero. Meu Senhor, quereis que eu seja santo, e eu quero ser santo para vos dar gosto. Eu vos amo, bondade infinita.
Dou-me todo a vós. Sois meu único bem, meu único amor. Aceitai-me, meu amor, e fazei-me todo vosso, e não permitais que ainda vos dê desgosto. Fazei que me gaste todo por vós, como nos gastaste totalmente por mim. Amém. A seguir, a liturgia do dia. E nesse dia 11 de abril de 2023, estamos na terça-feira das oitavas da Páscoa. É a Páscoa rememorada, né? Como se o tempo parasse, a Páscoa do dia que foi dia 9 de abril, novamente acontecesse. Então aconteceu ontem, aconteceu no domingo e vai acontecer assim até esse sábado, até, na verdade, até dia 16, né? A repetição da ressurreição de Cristo. Então, as leituras vão ser todas norteadas ainda nesse momento em que o corpo não está mais no sepulcro. Tá certo? Muito bem. Sim, o áudio está atrasado. Eu estou gravando na terça-feira à tarde. O áudio da terça está atrasado. Peço desculpas. Assim, não aconteceu nada, mas eu não vou mentir para vocês que eu esqueci de gravar. Olha, olha a cabeça, como é que. Ai, gente, não aconteceu nada assim de estranho, mas eu acho que foi o estresse do período quaresmal, né? Que é um período de jejum, que você faz penitência, aí você tem eu, pelo menos eu tô colocando na terceira pessoa, mas eu me coloco na primeira pessoa. Não tive tantas tribulações, não foi isso, mas é a correria do dia e eu tô tentando reestruturar minha agenda, gente. Então, tem coisa que dá para fazer, tem coisa que não dá para fazer e a prioridade é o mundo real. Sempre vou estar pautando, tocando na mesma tecla, né? Se entre a coisa real, tiver que resolver aqui, sei lá, ter que lavar roupa, cuidar da máquina, fazer comida, fazer compra, pagar conta e fazer compras e pagar conta, tem que dar prioridade para isso, né? Infelizmente, eu tenho que ver as prioridades da vida. Não que vocês não são minhas prioridades, né? Tem todo o meu respeito, rezo por vocês, agradeço pelas orações, mas para eu poder também manter o santidade de fato, um tá sempre em dia, o outro nem tanto, né? Então sempre pode acontecer essa descompensação. E aí, inverso, às vezes eu tô com os áudios ok, mas aí o santidade de fato não tá ok, né? Então pode acontecer também. Bem, então vamos partir para a leitura do Catecismo da Igreja Católica. Até quando vou fazer a leitura? Até onde der, gente, tá? Aí eu mudo novamente, eu vou acabar mudando e já elegendo um livro para a leitura subsequente, pelo menos do mês, né? Por enquanto, para este mês de abril, que é o período inteiro do período da ressurreição de Cristo, a caminho dos 50, né, no processo de 50 dias rumo a Pentecostes, é lógico que tudo que envolve o assunto da ressurreição e a promessa de Jesus para os apóstolos pouco antes da sua ascensão, que é a vinda do Espírito Santo, né, para eles, para que seja o consolador, e também porque abril é também dedicado ao período da Santa Eucaristia e do Espírito Santo, pode ser que eu fale a respeito do Espírito Santo, tá? Então, material para isso eu tenho, se não, eu vou procurando na internet e repassando para vocês, tá bom? Mas para o período de agora, nesse dia 11, eu vou ler o parágrafo 645 só, tá? E deixar o restante para amanhã, porque é o áudio atrasado, talvez ninguém vá ouvir, tá certo? Outra coisa importante, você que tem canal e faz que nem eu, usa o YouTube como se fosse um podcast fake, né? Porque assim, num primeiro momento, eu queria fazer um podcast mesmo. E eu descobri agora, como eu sou criadora, diz, né, e o YouTube, que eu sou criadora de conteúdo, existe uma possibilidade no YouTube Studio de fazer o podcast. Aí eu vou ver como é que é. Talvez, se eu ver que é viável, eu faço isso. Se não, continuo por aqui mesmo, que é onde eu conheço, o upload é mais rápido, né? Apesar que eu acho assim, o podcast, dependendo, tem um limite, né? Não, quer dizer, não tem um limite de tempo. Quiser eu falar 1 hora, 2 horas, eu falo, né? E por aí vai, né?
Não é mesmo? Mas eu vou ver, porque senão eu me empolgo. Aí tem dia que tem 1 hora de áudio, outra vez só tem 10 minutos. Aí não adianta, né? Tem que ter um limite bom, assim, senão não adianta fazer podcast. Mas para você que é criador de conteúdo aqui no YouTube, você quer montar um podcast, procura. Você deve ter recebido o e-mail, mas não custa lembrar. Vá lá no YouTube Studio, estúdio sem um E, né? Estúdio com S, como se fosse inglês. E tenta ver lá como é que é para fazer o podcast. Eu ainda não fui ver, justamente porque eu simplesmente esqueci de mexer aqui. Eu tava tão preocupada com as novenas da novena da Divina Misericórdia para estar em dia. Tá em dia. Você deve ter visto. Agradeço quem visualizou, quem ouviu, quem. Porque é rapidinho, né? É rapidíssimo. E eu agradeço porque acho que é um dos poucos materiais que eu fiz aqui que deu 200 visualizações, cento e poucas visualizações. Para mim tá ótimo, né? Porque acompanhou do começo ao fim, né? E dá um up no meu canal. Mas de qualquer forma, eu agradeço. Significa que as pessoas estão, né, querendo fazer a novena. Eu faço, além de eu ter gravado, eu faço no meu particular. Tenho colhido alguns frutos, não exatamente aquilo que eu peço, até o que eu não peço, recebo. Então é uma coisa impressionante. Então você que gosta da Divina Misericórdia, que tudo que envolve Jesus misericordioso, divulgue. Divulgue mesmo. Seja um secretário da Secretária da Misericórdia. Seja um auxiliar da Santa Faustina. Tá? É importante divulgarmos essa devoção também. Tem tantas devoções sendo divulgadas, né? Mas eu digo que uma. Por que uma chama atenção? Ou às vezes uma você quer fazer, mas não consegue. E outra que às vezes você não dava bola, vai para frente, né? Por exemplo, tem aquela. O pitaco do dia vai ser esse, tá? Tem a devoção que eu tenho uma admiração muito grande, que é a Coroa das Lágrimas de Nossa Senhora, né? Foi revelado a, a irmã Amália, né? Aqui no Brasil. É uma imagem própria, né? Nossa Senhora das Lágrimas e Jesus manietado. Jesus preso, né? Tá todo amarrado, flagelado. Eu tenho uma admiração muito grande. Mas assim, eu já fazia, mas com outro título, tava dando certo. Mas por algum motivo eu me sinto mais impelida a divulgar o terço da Divina Misericórdia. Se eu for para escolher, sabe? Se eu for para escolher fazer divulgação, eu divulgo tudo relacionado à Divina Misericórdia. Porque mesmo que eu já tenha recebido algumas graças, assim, ocultas, graças que eu não pedi, de Jesus misericordioso, eu me sinto mais em comunhão com aquilo que Santa Faustina viveu do que por enquanto, a Coroa das Lágrimas. Então eu deixo a Coroa das Lágrimas para as outras pessoas divulgarem, que tem pessoas bem empenhadas, inclusive, sabe? Não é só o Anderson Reis, nem o historiador, que esqueci o nome, o senhor que pediu, fez a parceria com o Anderson Reis, né, de publicar. Se você sente a vontade de divulgar uma devoção, divulgue, gente. Tem aprovação eclesiástica, pelo menos, né? Que nem Nossa Senhora da Rosa Mística. É uma aprovação eclesiástica, local. Não está aprovada ainda pelo Vaticano, mas tem uma aprovação lá da Itália, né? Mas tem alguma coisa, por exemplo, o Divino Pai Eterno. Você é devoto do Divino Pai Eterno? Divulgue. Divulgue aí, você tem canal. Todo mundo tem canal, né? Todo mundo tem, gente. Tem um Twitter. Aí as pessoas querem ganhar vida sendo influenciador digital. Eu tenho uma colega minha, tá vendendo produto da Magazine Luiza. Tem uns esquemas lá, né? Pra você. Assim. Eles pegam essas pessoas pra isso. Eu já fiz essa experiência, mas pra mim não deu certo. Tem gente que faz isso. Mas você é católico, tá querendo fazer alguma coisa para as outras pessoas, quer levar almas para Jesus, quer fazer conhecer Jesus ou Nossa Senhora, uma devoção Nossa Senhora, escolha uma devoção aprovada, vai fazendo as experiências. Vai chegar uma hora que uma devoção vai te escolher, por incrível que pareça. É verdade. Eu falo do terço mariano, eu falo do terço da Divina Misericórdia, no meu privado eu faço o terço das Santas Chagas, entende?
O Terço das Santas Chagas eu nem divulgo, porque quem divulga é o Padre Manzotti, né? Então, deixa ele lá, entendeu? Eu acho que ele tem mais poder, né? De persuasão do que eu. Mas eu faço no meu privado, entende? Tenho meus motivos, assim. Não é nem pessoais. Eu tava rezando por uma pessoa e essa pessoa já morreu, mas ainda continuo rezando pela alma dela pelo Terço das Santas Chagas, né? Então, às vezes eu acho que assim como tem santos que nos escolhem, e a divulgação de alguns santos também. Eu divulgo muito Santo Antônio quando chegar a parte de junho. O mês de junho inteiro eu vou ficar falando dele. Claro que é o Sagrado Coração de Jesus, né? Junho, se não me engano, é o Sagrado Coração. Também vou falar. Mas tem as devoções que nos escolhem também. Então, vocês vão cansar de me ouvir falar do Terço da Divina Misericórdia, até porque domingo que vem vai ser o Domingo da Misericórdia, certo? Outro pitaco importante, por favor, eu não coloquei, mas eu vou colocar lá nos stories, né, do Instagram. Assim, é que eu não quero ganhar likes, curtidas em cima de um assunto trágico. Meu foco é liturgia, ainda a pessoa pegar a Bíblia e ir lá procurar. Não é nem para dar mastigado, entendeu? Vai lá e busca. É uma coisa simples também, porque que não me tome muito tempo, porque senão eu sou muito desfocada, né? Então eu tenho que focar, eu tenho que assumir um papel ali no Instagram. Mas é sobre o desaparecimento do padre Marciano, da cidade de São Tomé, Paraná, da diocese, acho que é a arquidiocese lá, né? Porque o Umuarama não é tão pequeno. Acho que é isso. Tá, enfim, diocese de Umuarama. Próximo da região de Maringá, Norte Pioneiro. Vizinho do Norte Velho do Paraná. Mas assim, o padre não foi. Tá uns boatos de que o padre entrou em contato com a família. Eu tô acompanhando num noticiário local, a Rede Massa aqui, ao meio-dia, não, qual que é o horário? É das 11 horas a 15 para o meio-dia, e meio-dia tem um programa policial que também falou. Ontem falaram do desaparecimento do padre, hoje falaram que estava correndo um boato de que os familiares receberam o contato desse padre, mas não receberam contato nenhum, gente. O padre Marciano continua desaparecido e, infelizmente, pode ser que cometeu ato capital contra si, porque ele escreveu uma carta, muitas cartas dizendo que não poderia, tinha que dar um tempo. Olha só, não estava bem mesmo. Tinha que dar um tempo na vocação, não veio fazer os trabalhos da Semana Santa, então o dia 31 foi numa sexta-feira, uma semana antes da Sexta-feira Santa, ele sumiu. Não foi para casa de parentes, não para amigos, nada. Então rezemos para que, olha, gente, nessa altura da vida, rezemos para que seja encontrado da forma que tiver, tá? Infelizmente, a gente não sabe o que aconteceu com a vida dele para ele fazer uma barbaridade dessa. Só o fato de sumir já dá uma agonia, né? Eu nem conheço o padre. A Diocese de Umuarama é bem longe aqui de Curitiba. Tá mais perto lá do interior de São Paulo do que... Tá mais ali perto da divisa de São Paulo do que propriamente aqui para Curitiba. Curitiba tá mais próxima de Santa Catarina, né? O Paraná é imenso. Então, e um padre jovem também. Então, é muito grave o que aconteceu. Então, rezemos. Por favor, peço orações para ele. Eu sei que vocês às vezes rezam para mim, né? Mas, por favor, coloquem suas intenções assim nessa semana. Estamos na terça-feira, né? Então, coloquem suas intenções na busca deste padre, pelo amor de Deus, porque a família tá desesperada, tá? Muito bem. Então, vamos ler o parágrafo 645 do Catecismo da Igreja Católica, o estado da humanidade ressuscitada de Cristo. Jesus ressuscitado estabelece com seus discípulos relações diretas em que estes o apalpam e com ele comem. Convida-os com isso a reconhecer que ele não é um espírito, mas sobretudo a constatar que o corpo ressuscitado, com o qual ele se apresenta a eles, é o mesmo que foi martirizado e crucificado, pois ainda traz as marcas de sua paixão. Contudo, este corpo autêntico e real possui ao mesmo tempo propriedades novas, de um corpo glorioso.
não está mais situado no espaço e no tempo, mas pode tornar-se presente a seu modo onde e quando quiser, pois sua humanidade não pode mais ficar presa à Terra, mas já pertence exclusivamente ao domínio divino do Pai. Por esta razão, também Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer como quiser, sob a aparência de um jardineiro ou de outra forma, diferente das que eram familiares aos discípulos, e isto precisamente para suscitar-lhes a fé. Muito bem. Agora vamos para a leitura de hoje. Primeira leitura desse dia 11 de abril, leitura dos Atos dos Apóstolos. Sim, cor litúrgica é a branca. Agora já dá para falar o santo do dia, Santo Estanislau. Tem outros santos, tá? Nesse dia, acho que é amanhã. Será que é amanhã? Santa Gema Galgani. Não, gente. O que eu tô fazendo da minha vida? Isso, eu esqueci de gravar o áudio da segunda. Eu vou gravar. Então, deixa eu só ver aqui. Não, eu tô atrapalhada porque eu tô meio com pressa. Desculpa, gente. Mas eu tenho. Eu não sei se é nessa terça, que é Santa Gema Galgani, tá? Mas enfim. Você que é devoto dela, né? Reze por ela. Inclusive, existe um relato de São Padre Pio de Pietrelcina, porque Santa Gema é da Itália, só que de outra região. E aí todo mundo ia atrás do Padre Pio. Aí ele falava assim, mas vocês da região lá da Santa Gema, né? Corram atrás de Santa Gema, uma baita de uma santa. Imagina, um santo falando de outro santo, né? E Santa Gema Galgani tem umas questões, inclusive, com relação à canonização dela. Ela foi tida como doidona, assim, malucona. E o Papa ficou receoso de colocá-la lá nos altares dos santos. Mas ele correu risco. E que bom, porque a igreja ganhou mais um santo com transtorno psicológico. Porque uma coisa não diminui a santidade, né? É isso que a igreja está querendo falar. Às vezes o santo sofreu de um transtorno psicológico gravíssimo, pai de Santa Teresinha, Santa Gema Galgani, mas no final é aquilo, os frutos produzidos pela vida inteira da pessoa. Será que um transtorno pode anular todos os frutos que o Espírito Santo concedeu, que Jesus concedeu pela intercessão de Nossa Senhora São José, vai anular os frutos que Deus quis dar para aquela pessoa? Eu acho que não. Eu acho que o transtorno mental, psiquiátrico, não vai anular todos os frutos produzidos ao longo da vida daquela pessoa, né? Para conversão, para, no caso, suscitamento de vocações, como foi o caso do pai de Santa Teresinha, né? Então, a gente precisa estar atento para essas coisas. Por outro lado, às vezes, algumas revelações podem vir de pessoas transtornadas. Aí já é outro detalhe. Então, por isso que na hora de fazer os discernimentos de espírito e discernimento de graças, fico com o que um pregador da Canção Nova disse. Vamos ver os frutos. O que a pessoa falou, se der frutos, significa que vem do Espírito Santo, mesmo que a pessoa depois fique lá rolando no chão, seja doente, tenha epilepsia, etc, etc. Se tiver frutos da graça de Deus, então vem da graça de Deus. Até porque Deus se utiliza de gente doente, de gente fraquinha, para acontecer a obra aqui, sabe? Ele não vai pegar a pessoa mais inteligente, não vai pegar Jean Piaget, não vai pegar um intelectual. Pode até pegar, né? Mas ele vai preferir os simples e os doentinhos. Os pecadores também, que são doentes, né? Entende? Para fazer a coisa acontecer aqui na Terra. A coisa do Todo-Poderoso, né? Então, cada um tem que fazer sua experiência. Eu vejo assim. Muito bem, então nesse dia 11, terça-feira, a leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 36 a 41. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que devemos fazer?
Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo Jesus para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-nos desta gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo, e naquele dia mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 32 ou 33, com o refrão: Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Mas o Senhor pôs o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Evangelho de hoje. João 20, versículos de 11 a 18. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor, não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procurais? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures. Ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho do domingo da Páscoa, dia 9 agora de abril. João 20, versículos de 1 a 9, em que as mulheres vão... Maria Madalena vai ao túmulo de Jesus na madrugada e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela vai correndo para os apóstolos e fala: o mestre não está lá. E aí João, o evangelista, e Pedro correm para o túmulo desesperados e veem que Jesus não está lá. João, evangelista, diz: Este que vos fala chegou primeiro, viu e acreditou. Acreditou no quê? Na ressurreição de Jesus, naquilo que Jesus estava falando fazia tempo já. Fazia 3 anos que ele já estava falando que ia acontecer algo com ele, só que ele não estava entendendo o grau da coisa, né? Aliás, muitos discípulos, até a efusão do Espírito Santo no cenáculo com Nossa Senhora, lá na casa de Marcos, não estavam se apercebendo, tá? Então, eu vou me despedindo por aqui, já dei todos os pitacos, vou dar o pitaco de novo na quarta-feira, tá? Vou ser breve. Vou gravar o de segunda-feira, tá bom? Que tá atrasado. Mas não tem problema, é só para não ficar buracos, né? E seja o que Deus quiser, tá bom? Um abraço a todos, uma feliz Páscoa, já que estamos nas oitavas da Páscoa. Uma feliz Páscoa a todos, paz.